telefone e conversar. Dá para vir o áudio da pessoa e eu receber o áudio aqui. Deixa eu salvar a última aula. Bom, então, até ontem a gente abordou e concluiu o primeiro critério para sintonizar, ou seja, para calcular os ganhos dos compensadores presentes na malha de controle que nós usamos no nosso sistema mecatrônico, né? Então, aqui a gente tem uma representação do sistema mecatrônico integrado, não é só o controle, aqui a gente está representando, né, em vermelho o controlador, que é o que vai embarcado no nosso sistema microprocessador, né, com a lei de controle desenvolvida por um programa de computador, tipicamente um programa em C, né, ele cria um comando de torque na sua saída. Esse comando de torque ele vai ser regulado, né, ou seja, alguém vai garantir que ele apareça na ponta de eixo do motor, e este alguém que garante isso, na verdade, é composto por vários subsistemas. Então, existe, né, após esse comando de torque aqui, uma malha de controle de torque, nós vamos estudá-la nos módulos posteriores do curso. Essa malha de controle de torque cria um comando de tensão para o conversor eletrônico de potência. Esse comando de tensão do conversor eletrônico de potência é aplicado aos terminais da máquina, né, ou seja, o conversor recebe esse comando de tensão e aplica a tensão comandada nos terminais elétricos da máquina. A máquina, por sua vez, desenvolve o torque eletromagnético no eixo. Esse torque eletromagnético aparece aqui, né? E aí em azul, essa segunda parte em azul aqui, representa a dinâmica do eixo mecânico, tá? Ou seja, aqui tem a expressão da segunda lei de Newton, somatória de torques, torque eletromagnético menos torque de carga, menos o torque dos rolamentos, vai ser o torque de aceleração, que é o que aparece aqui, né? Dividindo pelo momento de inércia, você tem a aceleração, integrando a aceleração, você tem a velocidade, integrando a velocidade, você tem a posição. Tá? E aí a gente realimenta a velocidade e a posição aqui, né? Você pode realimentar os dois, igual na estrutura original dessa malha, né? Para poder fechar a malha de controle e ter a operação integrada do sistema. Tá? Então, essa era a topologia do sistema de controle que a gente estava estudando, a lei de controle, né? A topologia ela se refere à lei de controle, né? Você pode montar controladores com diversas topologias, diversos arranjos de blocos aqui. E a gente mostrou, né, no primeiro módulo do curso que não é necessário cuidado com a topologia do controlador para que a gente não prejudique o desempenho do sistema. Mostramos um controlador chamado de controlador em cascata, né, que se você olha ele de uma maneira inocente, você acha que ele opera muito bem, mas depois que você o analisa com critérios de mecatrônica, você vê que ele tem algumas deficiências que precisam ser sanadas para melhorar o desempenho do sistema, né? E a gente, inclusive, sanou essas deficiências e chegamos com isso nessa malha de controle aqui, né, chamado de controlador por realimentação de estados, né? Que é o controlador embarcado. Inclusive, historicamente, né, se gastou muito tempo para se consolidar essa topologia. Aqui a gente já está, né, pegando ela pronta, mas historicamente se gastou muito tempo para consolidar essa topologia,
e ela se tornou um sucesso, inclusive sendo embarcada nos inversores de frequência comerciais que a gente vê pelo mundo afora. Todos eles, se você pegar, tá, da WEG, da GE, da Convertim, da Yaskawa, da ABB, da Siemens, tá, da Santerno, daqueles do laboratório da HAPN. Opa, boa noite, Antônio. Beleza. Então, todos eles têm essa malha de controle embarcada. Tá? Então, assim, ela é um sucesso mesmo, consolidou, né, como solução que resolve, que é robusta, né, o que então até nos convida a entender, né, do sistema integrado com esta malha, uma vez que ele tenha ampla dimensão de uso, né, e pouca gente que realmente o domina, tá bom? Bom, então esse era o contexto, né, o contexto é a relevância do estudo, o que justifica esse estudo, né? Por que ele é importante? Então, é um negócio que eu gosto de destacar bastante aqui, antes da gente mergulhar nos modelos, né? Para que nós saibamos se a nossa energia está sendo bem gasta ou não. Bom, isso aí, então, nós explicamos, né? E vimos o seguinte, para poder garantir que esse sistema integrado tenha um desempenho satisfatório, nós precisamos garantir que alguns indicadores de qualidade sejam satisfeitos, né? Que indicadores são esses, né? Então, o sistema ele vai ter que ser capaz de rastrear a trajetória, de rejeitar carga e de ter robustez no sentido de controle. Bom, para conseguir aferir ao sistema esses indicadores de qualidade, qual é o grau de liberdade que nós temos? Os compensadores, escolher os valores dos compensadores, o KA, o KIA e o BA. Então, nós mergulhamos, né, nas duas últimas aulas em como escolher esses compensadores para que nós tenhamos o primeiro desses indicadores de qualidade satisfeitos, que é a capacidade de rastreamento de trajetória. Então, nós vimos como calcular esses ganhos para que o sistema seja capaz de rastrear a trajetória, ou seja, receber comandos de um cliente aqui e efetivamente replicar esses comandos na ponta de eixo da máquina. Bom, agora a gente vai refinar ainda mais os cálculos desses parâmetros para aferir ao sistema uma segunda premissa de qualidade, um segundo indicador de qualidade, que é a capacidade de rejeição de carga. Né, comecei a explicar para vocês ontem, e a rejeição de carga, ela se refere à capacidade do sistema de sintetizar torques eletromagnéticos no eixo na mesma dinâmica e nas mesmas amplitudes do torque da carga. Né? Então, imaginem vocês que dentro de um sistema mecatrônico desse, a gente nunca sabe a hora que vai entrar a carga no eixo. Tá? Digamos que vocês estejam responsáveis pela operação, operação no sentido de engenharia, tá? E manutenção de um elevador, de uma escada rolante, de um metrô de uma cidade grande, né? E eu pergunto a vocês, né, por exemplo, em um metrô de uma grande cidade, que horas que pessoas embarcadas no metrô vão configurar uma carga total de 20 mil quilos? Mas eu quero saber a hora exata, um instante de tempo, tá? Para poder garantir que o meu metrô vai se deslocar, né, do jeito que a gente precisa. Então, ele tem que ter uma aceleração suave para todo mundo, né, não cair para trás, né, digamos que ele está deslocando aqui para a minha esquerda, né, você acelera muito brusco, cai todo mundo para a direita. Ele não pode ter uma frenagem também muito brusca, porque senão na hora que ele está deslocando para a esquerda, se você frena muito brusco, cai todo mundo para a esquerda, né, cai e machuca, tá, machuca mesmo, isso é um negócio que é muito sério, tá.
E ele não pode se deslocar igual uma tartaruga, porque senão as pessoas não cumprem suas agendas. Tá? Então, ou seja, vai entrar carga. Nós nunca sabemos o nível dela, quando que ela vai entrar, e mesmo assim, a gente tem que ser capaz de fazer aquele corpo, no caso o metrô, qualquer que seja, se deslocar do jeito que a gente precisa. Né? Então, o que vai ter que acontecer? A nossa máquina elétrica, que é a nossa fonte de suprimento de torque ao eixo de tração, ela vai ter que ser capaz de contra-atacar aquela carga que vai entrar, de maneira automática, na mesma dinâmica da carga. Né? Por quê? Por segunda lei de Newton, se a gente olhar aqui pela segunda lei de Newton, né, o torque eletromagnético da máquina se divide em duas parcelas: o torque de aceleração e o torque de carga. Então, se você aplicar carga ao eixo, numa dinâmica qualquer, você tem que fazer com que o torque eletromagnético no tempo varie com a mesma amplitude na mesma dinâmica, senão o sistema vai frenar ou acelerar muito, ou seja, você vai perder o controle de trajetória que você precisa. Tá? Então, a capacidade de rejeição de carga é motivada por essa explicação que eu apresentei. Né? Você tem que ser capaz, né, para manter a sua trajetória completa do jeito que você precisa, você tem que ser capaz de rejeitar a carga, né, ou de criar torques eletromagnéticos com a mesma dinâmica e a mesma amplitude das cargas mecânicas. Tá? E aí, qual é o grau de liberdade que a gente tem para garantir isso? Atuar nos valores dos compensadores. Tá? Então, essa é a liberdade que nós temos. Então, vamos ver como a gente faz isso, então, dentro desse grau de liberdade, ou seja, como calcular valores dos compensadores que promovam uma correta rejeição de carga. Então, eu vou abrir um desenho novo desse aqui embaixo. Aquele ali já está muito carregado, a gente já castigou ele bastante. E vamos começar aqui com um novo desenho. Então, aqui eu vou replicar o nosso controlador por realimentação de estados. Né? Então, o comando de velocidade do cliente. Aqui a gente tem a realimentação do sinal de velocidade. Né? Aqui a gente vai ter um erro de velocidade. Esse erro vai ser tratado por um compensador que opera como um elemento viscoso virtual. Ele vai criar aqui um primeiro comando de torque. Né? Depois a gente vai ter aqui uma amostra do comando de posição angular que o cliente quer, que é a integral, inclusive, do comando de velocidade. E vamos comparar o que o cliente quer com a posição que realmente existe no eixo. Disso vai nascer um sinal de erro de posição. A gente vai tratar esse erro de posição num compensador, que é o KA, criar um segundo comando de torque, e vamos também pegar esse erro de posição, integrar, né, para ter aqui um componente que vai nos ajudar
né, rastrear a trajetória e rejeitar a carga de baixa frequência, inclusive em regime permanente, e criar, desculpem, após integrar o erro, a gente vai promover aqui uma compensação a ele, com esse KIA, esse compensador KIA, criando aqui uma terceira parcela do comando de torque eletromagnético. Vamos somar os três para termos o torque eletromagnético total. Esse torque eletromagnético total vai ser esse comando de torque, né, que está dentro do software da nossa solução mecatrônica. Ele vai ser recebido por uma estrutura de banda passante infinita, né, quando vista aqui das malhas mais externas, né, envolvendo máquina e conversor eletrônico de potência, e essa estrutura vai garantir que a gente tenha torque eletromagnético no eixo da máquina. Aplicando a segunda lei de Newton ao eixo da máquina, ou seja, somatória de torques, vai resultar no torque de aceleração, dividindo o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração, integrando a aceleração, você tem a velocidade, integrando a velocidade, você tem a posição angular. Tá? Aqui a gente vai representar também o torque de atrito viscoso dos rolamentos ou mancal hidrodinâmico do sistema. Tá? Acionamentos mais leves vão ter rolamentos com esferas ou coletes, e acionamentos mais pesados, maiores, vão ter mancais hidrodinâmicos. Né? A conexão do estator com o rotor é por um filme de óleo criado por uma outra planta mecatrônica que injeta esse óleo a alta pressão ali. Tá? De toda forma, você pode fazer um modelo simplificado do torque frenante dessa estrutura que conecta a parte rotativa com a parte estática, com esse modelinho aqui. Tá? Esse torque de atrito estático. Bom, então aqui a gente tem o sistema, vamos realimentar, né, os sinais de posição e velocidade ao início da malha, né, esses dois pontos aqui, ó, aqui e aqui, para conseguir caracterizar o efeito da carga sobre a nossa trajetória mecânica, né, e, consequentemente, sobre o próprio deslocamento dos corpos envolvidos aqui no sistema mecatrônico, a gente pode levantar uma função de transferência entre essa entrada, ou entre essa saída, né, que é a posição angular do eixo, e essa entrada. Né? E aí, nessa função de transferência, a gente observaria, né, como, primeiro que a gente observaria é uma função, né, que iria descrever para a gente os efeitos dos compensadores. A gente veria dentro dela, me fazendo mais claro, melhorando a explicação aqui, né, se a gente levantasse essa função de transferência, nós poderíamos ver quais são as contribuições dos ganhos dos compensadores e como ajustá-los para tentar minimizar o efeito da carga sobre a trajetória mecânica, que é o que a gente quer. A gente quer que o efeito da carga seja mínimo. A carga vai existir
Idealmente, nós gostaríamos que o seu efeito fosse nulo sobre o eixo de rotação, sobre a dinâmica de movimento do eixo de rotação, só que nós não conseguiremos, né, esse valor nulo. Então, nós vamos ter que minimizar, né, o erro provocado pela carga mecânica. Tá? Então, a gente observa aqui que esse sistema ele pode ser analisado a partir de duas entradas, né? O comando de posição, né? Aqui você tem o comando de velocidade, mas o comando de velocidade é basicamente a derivada do comando de posição. Então, para simplificar, né, sem perder qualidade nenhuma na análise, a gente pode, né, considerar uma única entrada aqui do cliente, que é o comando de posição. E vou colocar aqui a primeira entrada. E a segunda entrada desse sistema é o torque de carga, que vai aparecer no eixo. Tá? Você não sabe o nível que ela vai ter, nem que hora que ela vai chegar. Então, é uma entrada ao sistema. Você não tem controle sobre ela. Né? Então, dentro de um sistema linear, né, buscando aqui da teoria de controle, sinais e sistemas, a gente sabe o seguinte, ó, que a posição do eixo, então, ela vai ser dada pela superposição, pela soma dos efeitos de cada uma daquelas entradas sobre o eixo mecânico. Qual que é o efeito da primeira entrada? Vai ser a função de transferência, que mapeia o efeito da primeira entrada sobre a saída, vezes o nível daquela entrada. Né? Da mesma forma, qual que é a contribuição da segunda entrada? Né? Vai ser a função que mapeia a transferência, né, do sinal da segunda entrada para a saída, ou seja, que é o torque de carga, vezes o nível de torque de carga. Tá? Então, a gente gostaria, para que conseguir aferir ao sistema a capacidade de rejeição de carga, a gente gostaria que isso aqui fosse bem baixinho, que essa segunda parcela aqui fosse pequenininha, quase zero. Seria uma forma de se garantir rejeição de carga. Da mesma forma que a gente gostaria que essa primeira função de transferência fosse basicamente 1. Ou seja, o que se pediu na entrada aqui pelo cliente efetivamente apareceu na saída. Tá? Então, a gente vai trabalhar, né, com o mapeamento entre a carga e a saída, a posição angular do eixo, e tentar minimizar esse efeito. Tá? Esse efeito, inclusive, é chamado de erro. A carga vai estar promovendo erro de rastreamento de trajetória. Ela tende a fazer com que o nosso sinal de posição angular, velocidade angular e aceleração angular sejam diferentes daqueles que o cliente gostaria. Ok? Então, levantando aqui esse efeito da carga, para que nele a gente entenda o que fazer com os compensadores para minimizá-lo, nós observaremos o seguinte, ó, quando a gente, primeiro, né, quando a gente vai levantar uma função de transferência de uma entrada para uma saída, você considera que as outras entradas do sistema são nulas. Né? Isso aqui é da teoria de controle. Então, a gente está observando o efeito de uma única entrada. Ok? Bom, o que a gente observa aqui, né?
pode usar teorias, né, ou métodos para levantamento de funções de transferência, iguais ao que a gente aprende em controle, ou você pode levantar essa função pelo rastreamento de sinais no diagrama de blocos, né? Então você vê aqui o seguinte, ó, a posição angular ela vai ser 1 sobre s vezes a velocidade angular. Então vamos escrever isso aqui. A posição angular vai ser 1 sobre s vezes a velocidade angular. Essa velocidade angular, pessoal, ela vai ser igual ao o quê? 1 sobre S vezes 1 sobre J vezes o torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque de atrito viscoso, que vale B vezes a própria velocidade. Então vamos colocar ali na expressão o valor da velocidade angular. Ó. 1 sobre S vezes 1 sobre o momento de inércia vezes a somatória de torques. Torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque de atrito viscoso, que vale o coeficiente de atrito viscoso vezes a própria velocidade angular. Certo? Bom, para fechar essa expressão, né, e conseguir estabelecer aqui a relação que a gente quer entre a posição e o torque, né, seria salutar que a gente expressasse o torque eletromagnético, né, em função das saídas aqui dos compensadores. Então, aqui no lugar do torque eletromagnético, aqui na expressão, eu vou colocar a soma da primeira parcela do comando de torque, que é essa aqui, que vale quanto? BA vezes o erro de velocidade. Professor, você escuta? Né? Que é a mesma coisa que BA vezes a derivada do erro de posição. Eu já vou deixar em função da posição de uma vez para nos ajudar. A segunda parcela do torque aqui vale KA vezes o erro de posição. E a terceira parcela do torque aqui, ó, vale KIA vezes a integral do erro de posição. Lucas, 1 sobre J é 1 dividido pelo momento de inércia. O J é o momento de inércia do conjunto mecânico rotativo, de todas as peças que rotacionam em torno do eixo. Tá? Então, esse 1 sobre J nasceu ali da segunda lei de Newton, 1 sobre J. O J é o momento de inércia. Tá? Então, aqui substituindo no lugar do torque eletromagnético aquelas parcelas que nós destacamos, vamos ver o seguinte, ó. A posição angular vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre S vezes 1 sobre J vezes, né? Aqui, agora o torque eletromagnético, ó, ele é igual ao valor comandado, né? Igual explicamos, você tem uma estrutura aqui que não promove atrasos, ela é montada para ser muito mais rápido que as outras malhas, então a gente pode falar que o torque eletromagnético é basicamente igual ao comando de torque, né? Então vai ser BA vezes a derivada do erro de posição, vamos colocar aqui, ó. Né, o erro de posição vai ser o comando do cliente menos a posição angular real. Tá? Lembrando que como a gente vai levantar a função de transferência dessa entrada para a saída, as outras entradas são nulas. Então, essa primeira entrada aqui, que é o comando do cliente, vai ser zero. A segunda parcela do comando de torque eletromagnético está aqui,
vale Ka vezes o erro de posição, o erro de posição é o comando do cliente, menos a posição do eixo. De novo, né, comando de posição, aqui é uma entrada que tem que ser assumida como nula, e a terceira parcela do torque eletromagnético é KIA vezes S, desculpa, KIA vezes a integral do erro de posição. Né, onde o comando de posição é zero. Então aqui a gente, com essas três parcelas, que são as saídas dos três compensadores, a gente conclui aqui a expressão para o torque eletromagnético. Então vamos continuar a expressão, nós vamos então subtrair do torque de carga e subtrair do torque de atrito viscoso. Menos o torque de carga, menos B vezes, ó, velocidade é a derivada da posição. Então, já vou deixar aqui em função de posição angular, que é o que a gente quer isolar aqui, né, ou destacar dentro dessa função matemática. Então, aqui, pessoal, para concluir, né, o levantamento da expressão, eu vou passar para um lado da igualdade todas as parcelas que multiplicam a posição angular. Então, você tem, a primeira parcela é o próprio θ, que está aqui, ele multiplica 1, né, menos, vamos ver o que vai para o lado de lá, né, ou mais, né, você tem 1 sobre S, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre J, vezes BA, vezes S, vezes menos θ. Então, isso vai para o lado de lá como mais 1 sobre S ao quadrado, vezes 1 sobre J, vezes BA, vezes S, vezes o próprio θ, que já está aqui em evidência. Tá? A próxima parcela, que envolve a posição angular, 1 sobre S, vezes 1 sobre, desculpa, isso, vai envolver aqui, 1 sobre S, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre J, vezes Ka, vezes menos θ. Então, como tem um menos aqui, vai para o lado de lá como mais. Então, mais 1 sobre S ao quadrado, vezes 1 sobre J, vezes Ka. Né? O vezes θ já está aqui, ó. Θ está em evidência. E a última delas, a gente tem 1 sobre S, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre J, vezes KA, vezes 1 sobre S, vezes menos θ. Tá? Então, com menos θ, vai para o lado de lá como mais. E a última parcela que envolve a posição angular é essa aqui no final. Ó. Então, de novo, vou ver uma coisa aqui. A gente vai ter 1 sobre S, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre J, vezes menos B vezes S vezes θ. Então, vai para o lado de lá como mais. Mais 1 sobre S ao quadrado, vezes 1 sobre J, vezes B, vezes S. Tá? O vezes θ está contemplado aqui em evidência para esse termo em colchetes. Então, esse aqui é um lado da igualdade, e o outro lado ficou com um único termo, que é esse aqui, ó, menos TL vezes, né, as parcelas externas, 1 sobre S ao quadrado vezes 1 sobre J. Ok?
Bom, para facilitar a vida aqui, pessoal, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por S vezes... S ao quadrado vezes J, tá? Ele está aparecendo aqui diversas vezes, ó. A gente vai conseguir simplificar a expressão. Tá? Então, vou multiplicar os dois lados por S ao quadrado vezes J. Então, vamos ver o que vai resultar aqui desse processamento, né? Então, repetindo aqui, você tem θ, aí todos os termos em colchete vão ser multiplicados por S ao quadrado vezes J. O primeiro aqui é 1, então você vai ter S ao quadrado vezes J vezes 1, né? O segundo termo, você vai cancelar o denominador, vai ficar BA vezes S. O terceiro termo vai ficar o KA, o quarto termo o KIA, aqui tem até um errinho, ó. O θ já estava em evidência, não precisa dele aqui. E o último termo, B vezes S. Né? Multiplicando o outro lado da igualdade também por S ao quadrado vezes J, a gente vai ter TL. Então, a relação entre eles vai ser essa aqui, ó. Opa, só uma errata aqui, por favor, pessoal. O TL aparecia com menos aqui, ó. Então, fica o menos aqui também, ó. Esqueci de trazer esse menos junto com ele. Menos e menos, tá bom? Então, menos 1 sobre... Ok? Então, aqui a gente mapeou o efeito do torque de carga sobre a trajetória mecânica. Como é que é, Lucas? O KIA fica sobre S, fica não? Fica sobre essa, certinho. Valeu. Eu errei aqui, ó. Beleza, obrigado. Aqui tinha um errinho no cálculo, né? Tá certíssimo. Beleza, professor. Valeu, obrigado, cara. Bom, então aqui, moçada, a gente conseguiu caracterizar o efeito da carga sobre o eixo mecânico, né? Bom, idealmente, né, se a gente pudesse ter ganhos infinitos sem deixar o sistema instável, tá, a gente teria esse efeito nulo, né, ou seja, você poderia colocar o torque de carga que você quisesse, se esse denominador aqui fosse infinito, né, o resultado aqui da função de transferência dava zero. Tá? Infelizmente, a gente não consegue alocar, né, ou sintonizar ganhos infinitos. O sistema não tem torque para sintetizar e vai ficar instável também. Tá? Outra observação que nós temos aqui remete ao que nós observamos no estudo de rastreamento de trajetórias, que é o seguinte, ó, cada um dos compensadores vai dominar o comportamento do sistema em cada faixa de frequências. Ó. O KA vai dominar as médias frequências, o KIA sobre S as baixas frequências, o B mais BA vezes S domina as altas frequências,
e a própria inércia do conjunto rotativo domina as altíssimas frequências. Tá? Então, você tem essa dominância dos compensadores por faixa de frequência também observada aqui. Bom, como então que a gente conseguiria chegar, né, a valores para esses compensadores que, que não promovessem erros excessivamente grandes ou erros proibitivos ao processo do cliente? Né? Então, uma maneira de observar isso, né, de conseguir calcular os compensadores para promover esse efeito, seria a seguinte: eu vou propor aqui, é só uma nova forma de avaliar o sistema, vou propor inverter essa função de transferência, nós podemos fazer isso, né, da mesma forma que você tem a relação entre a posição angular e o torque de carga, né, dizendo para nós o seguinte: quantos radianos de erro você vai ter para cada 1 newton-metro de torque de carga aplicado no eixo. Então, essa é a informação traduzida por essa função de transferência aqui. Em cada frequência, quantos radianos de erro você vai ter na posição angular para cada 1 newton-metro de torque de carga. Uma maneira mais conveniente, né, de raciocinar sobre esse efeito seria a gente pensar, né, quantos newton-metros de carga você precisa para promover um erro de 1 radiano. E aí a gente poderia ajustar os compensadores para exigir da carga muitíssimos newton-metros de torque para promover um erro de 1 radiano. Ok? Então, a gente vai escrever uma função que traduz essa informação. Essa função, ela, pelas unidades envolvidas, ó, ela é o oposto da função de transferência. Tá? Então, é só trocar aqui a ordem aqui desses termos do numerador e denominador. De onde, então, você obteria o seguinte, ó. Se você trocasse a ordem ou quisesse expressar a relação do torque de carga sobre a posição angular, qual que seria o resultado? Menos 1 vezes o valor do denominador aqui. É só jogar esse termo para cá e esse para cá. Né? Fazer isso aqui. Ok? Então, nada muito sofisticado em termos matemáticos, a gente só mudou um pouquinho a estrutura da ferramenta de análise para obter dela uma informação num formato diferente. Tá? Só para a gente conseguir pensar aqui quantos newton-metros de carga são necessários para promover um erro de 1 radiano. Bom, se a gente for desenhar essa função que é o oposto da função de transferência da carga para a saída, ela tem um nome na literatura chamada de rigidez dinâmica. Então, é a nossa função de rigidez dinâmica. Tá? É o inverso da função de transferência, quando essa função de transferência envolve como entrada a carga. Bom, se a gente desenhar aqui a função de rigidez dinâmica em função da frequência,
o comportamento dela para cada componente espectral, a gente veria o seguinte. Tá aqui, obviamente, essa função resulta num número complexo, né, com um módulo e uma fase. Aqui eu queria, no primeiro momento, estudar com vocês o módulo dela. Então, o módulo dela seria qual, né? S vezes J ao quadrado, S ao quadrado vezes J, mais B, mais BA vezes S, mais KA, mais KA sobre S. Né? O módulo aqui de menos 1 vai ser 1. Então, sobram os demais termos. E o que nós veremos? Olha, em baixas frequências, quem domina o comportamento dinâmico vai ser o KA sobre S. Né? E aí, se a gente traçar essa função em escala logarítmica, né, KA vezes S a menos 1 em escala logarítmica, viraria uma reta. Né? Essas potências se tornam retas. Então, seria uma reta com coeficiente angular negativo, né? Ou seja, vai aumentando a frequência, vai diminuindo a rigidez dinâmica. E esse compensador, como nós vimos ontem, ele estaria dominando o comportamento do sistema até a frequência do primeiro polo. Tá? Bom, a partir do momento que a gente vai aumentando a frequência, esse termo no denominador vai ficando cada vez maior. E aí, a saída desse compensador cada vez menor, tá? Até chegar a um ponto que esse termo, ou a saída desse compensador, passa a dominar o comportamento do sistema. Aí ele é constante, tá? Não está multiplicado nem dividido pela frequência, né, ou por uma potência dessa frequência. E ele domina o comportamento do sistema até a frequência do segundo polo. Né, que é o valor de frequência no qual o comportamento do sistema passa a ser dominado pelo compensador BA. E aí, com o aumento da frequência, a gente observa que B mais BA vezes S vai crescer também cada vez mais, já que ela é proporcional à frequência. Então, você vai ter esse comportamento aqui. E ele é dominado, a rigidez dinâmica do sistema, ou seja, a rejeição de carga, né, do sistema, ela é dominada pelo BA. O BA sintetiza a maior parte do comando de torque eletromagnético que rejeita a carga nessa faixa de frequências até a frequência do terceiro polo. E aí, a partir do terceiro polo, né, torques de carga de maior frequência serão rejeitados basicamente pela inércia do conjunto rotativo. Não adianta colocar comandos de frequência mais alta que nós teremos uma rigidez dinâmica altíssima, ou seja, nós teremos um pequeno erro de posição, tá? Uma vez que são necessários, começam a ser necessários infinitos newton-metros de torque de carga para promover um erro de 1 radiano. Então, a rigidez dinâmica ela tem essa característica. Com o comportamento do sistema dominado por diferentes compensadores e o próprio momento de inércia em faixas de frequência distintas. Tá? Bom, conforme eu comentei ontem, né, a gente está fazendo um projeto de sintonia e esse estudo de hoje ele está inserido no meio do projeto. A gente já passou
por 2 rodadas de refinamento dos compensadores, para chegarmos no ponto de hoje. Então, a gente já sabe, nesse momento, um valor de KIA, de KA e de BA que promovem um rastreamento de trajetória adequado. Tá? Nós já sabemos esses valores. Agora, nós vamos ter que ver, né, com esses valores obtidos e com esses valores caracterizando essa função de rigidez dinâmica, se eles são adequados para rejeitar carga. Ok? Então, como que nós vamos conferir isso e como que nós vamos refinar os valores destes ganhos, caso eles não sejam adequados para rejeitar carga? Vamos ver isso agora. Bom, digamos que a carga que vai ser inserida no eixo, que ela tem uma frequência que fique entre a frequência dos 2 primeiros polos, tá? Então, essa seria a frequência dela, vou marcar só a frequência por enquanto. E que essa carga tenha o seguinte sinal. Tá? Então, é uma carga que tem uma amplitude de 50 newtonmetros a uma frequência de meio Hz. Tá? Digamos que os 2 polos que a gente já alocou, né, pelo nosso projeto de sintonia, estejam aqui entre 0,1 Hz e 1 Hz. Ok? Então, se a nossa carga tiver essa característica aqui, significa que ela possui uma frequência entre esses dois polos. Ok? Bom, digamos que nas nossas 2 rodadas anteriores de cálculo, a gente tem obtido um valor para Ka igual a 200. Né? Então, o Ka ele produz um comando de torque recebendo um sinal de erro de posição. Então, a unidade dele é newton-metro por radiano. Tá? Então, digamos aqui que o nosso Ka tem um valor de 200. Newton-metro por radiano. Tá? Bom, se a nossa carga tem 50 newton-metros e são necessários 200 newton-metros naquela frequência para produzir um erro de 1 radiano, significa que o nosso erro de posição naquela frequência, devido à presença da carga, vai ser quanto? Vou chamar aqui de erro de posição. A posição de erro, a parcela que vai ser de posição angular, do sinal de posição angular, que vai ser sobreposta à posição angular resultante da ação do rastreamento de trajetória. Tá? Ou seja, uma superposição. Você tem 2 entradas, então a posição total vai ser a soma dos efeitos das 2 entradas. E aqui a gente está considerando o efeito da segunda entrada, que só nos atrapalha, que é a carga. Por isso que eu estou dando o nome para ela de parcela de erro. É a parcela que tende a nos atrapalhar. Tá?
Então, essa parcela de erro, né, ela vai ser igual a quanto, então? Né? Você tem 50 newton-metros de amplitude e são necessários 200 newton-metros para promover um erro de 1 radiano. Então, nós teremos um erro aqui de 50 sobre 200,25 radianos de erro de posição naquela frequência de meio hertz. Tá? Agora, o que vai acontecer? Né? Tem processos que o cliente não aceita esse erro. Né? Que se esse erro se apresentar no eixo, você não consegue atender o cliente com qualidade. Tá? Digamos que o erro máximo admissível pelo cliente nessa frequência aqui que a gente está estudando, né, que é de meio hertz, seja de 0,05 radianos. Tá? Então, 1 radiano, 60 graus, mais ou menos. Tá? Então, 1/20 de radianos, quer dizer, 0,05 é 1/20, nós estamos falando alguma coisa em torno de 3 graus. Tá? Então, se o erro máximo admissível pelo cliente tiver um valor aqui de em torno, né, de 0,05 radianos, o nosso sistema não está adequado, porque o erro vai ser maior do que esses 0,05, vai ser de 0,25. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que aumentar a nossa rigidez dinâmica, a gente tem que exigir da carga mais newton-metros para que ela promova um dado erro de 1 radiano. Né? E vamos ter que aumentar de quanto? Né? Observa aqui, né? Dentre os valores envolvidos para caracterizar o erro, existe aqui o torque da carga, que nós não temos o que fazer com a amplitude dele, e existe aqui a ação de compensação. Essa sim nós temos o que fazer, que é o próprio valor do Ka, que é o compensador que domina o comportamento do sistema naquela frequência. Então, se a gente quiser cair esse erro para o máximo admissível, né, e esse máximo admissível é 5 vezes menor do que o erro que a gente tem agora, o que nós vamos ter que fazer? Aumentar o Ka de 5 vezes. Então, nós vamos ter que pegar o Ka aqui, e subir ele para 1000. Tá? De tal forma, então, que nessa faixa de frequências, entre os dois primeiros polos, sejam necessários 1000 newton-metros para promover um erro de 1 radiano. Aí sim, né? Se você fizer isso, o erro de posicionamento vai ser quanto? Né? Vai ser a amplitude do comando, desculpa, a amplitude do sinal de torque dividido pela função de rigidez dinâmica. E aí a gente vai ter um erro compatível com o que o cliente aceita. Certo? Então a gente vai pegar o Ka, é uma escolha nossa, inclusive esse esforço todo é para encontrar o valor adequado a esses ganhos, e aí a gente vai então multiplicar o valor dele por 1000 e ter esse nível aqui, esse novo nível de Ka. Tá? Só que, se a gente subir o Ka sozinho, tá? A gente vai perder o ajuste dos nossos polos. Né? Lembrando dos nossos encontros passados, os polos estão nas frequências que caracterizam aqui os encontros dessas regiões de dominância dos compensadores. Então, se a gente sobe o Ka sozinho, o primeiro polo vem para cá.
tá? E aí a gente perde o projeto de rastreamento de trajetória que nós já fizemos no passado. Então, para não perder, né, esse ajuste de polos e, consequentemente, perder o projeto de rastreamento de trajetória, nós vamos subir todos os outros ganhos pelo mesmo valor. Então, nós vamos pegar o KIA e também multiplicar por 1.000, para ele vir para cá, de tal forma que o polo fique no mesmo lugar, tá? Então, não vai ser isso. Vamos pegar o BA, que é o outro compensador, também multiplicar por 1.000, para mover essa retinha da rigidez dinâmica ali para cima e manter o polo aqui no mesmo lugar. E o terceiro polo, aí nós não temos o que fazer com ele, porque, na verdade, ele é do encontro aqui, né, da região de dominância do BA com o momento de inércia, e nós não temos como aumentar o momento de inércia da planta mecânica. É a que o cliente escolhe, tá? Então, o terceiro polo a gente vai perder o ajuste dele. Mas ele só vai ficar mais rápido, nesse caso aqui. Então, não tem... Vai caracterizar uma dinâmica mais rápida. Então, não tem problema. Mais banda passante. Tá? E aqui, então, a gente conclui o segundo critério para cálculo de compensadores, né, que é o critério de rejeição de carga. Então, a gente vai ajustar os compensadores para aumentar a capacidade de rejeição de carga, tá? Para que aqueles newtonmetros de torque de carga promovam menores erros de posição angular ou de trajetória mecânica. Ok? Bom, meu assunto hoje era só esse. A aula hoje é uma aula de 1 hora. Eu queria abrir a palavra a vocês para considerações, dúvidas, saber se vocês entenderam. Então, beleza. Pessoal, eu então agradeço a presença de vocês aqui. Queria desejar uma boa noite, um bom fim de semana. E a gente se vê de novo na quarta-feira, às 21 horas. Beleza? Até lá, então. Bom fim de semana para vocês. Boa noite, Léo. Bom fim de semana. Valeu, obrigado.